verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada em desprezo abandona o outro, cada desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão, tu permaneça em mim, tu guarde o que eu falei, tu fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei, tu permaneça em mim, tu guarde o que eu falei, tu fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei, tu sem dos outros tu eles podem, tu vão ser muitos, tu ser fiel até o fim, só vem, traz a capa e livro, amigos e sol. Eu tô sozinho. Bom dia, meus irmãos. Então, o Andrei selecionou para mim esta música aí, e ela é, na verdade, um grande resumo dos conselhos que Paulo vai dar a Timóteo. Hoje nós vamos trabalhar Timóteo. Um jovem pastor recebendo os conselhos de um pastor já na reta final. Tá? Reta final. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo é entre a primeira prisão em Roma de Paulo e antes da segunda. Já a segunda Timóteo é a última carta de Paulo, quando ele já está preso em Roma e sabe que está preso para a morte. Né? Uma das características que diferenciam essas duas cartas é que, na primeira, Paulo ainda pede oração, e Paulo mesmo diz, pela continuidade do ministério, ele tem convicção que aquele ali não é o fim do ministério dele e que ele ainda será solto e ainda vai continuar esse ministério. Já na segunda, ele tem conhecimento que esse é o fim. Que esse é o fim. Ele está sentenciado à morte já, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o tema da nossa aula hoje é quem? É Timóteo. Timóteo, este jovem, um jovem chamado para o ministério, a quem Paulo vai dar uma série de conselhos. Só que esses conselhos não se aplicam só a Timóteo, não se aplicam só a quem é chamado para o ministério. O tu, porém, desta música é justamente, olha, as pessoas vão fazer isso, tu, porém, permanece firme. Os pregadores vão se desviar da sã doutrina, vão se desviar da fidelidade à palavra. Tu, porém, permanece firme. As pessoas vão se comportar desta forma, vão mentir, vão trair. Tu, porém, seja diferente. Agora, tirando isso que eu falei, se a gente... Eu esqueci, né? No começo da aula, geralmente faço isso. Ó, hoje eu já dei o spoiler, né?
O que a gente sabe sobre Timóteo? Antes de ter falado qualquer dessas coisas, falou em Timóteo, o que você vai lembrar assim de primeira? Hã? Da avó e da mãe, Eunice e Loide. O que mais? Comportamento de pastor. Jovem, bem jovem. Ah, eu sabia. Eu estava só esperando para ver quem que ia ter coragem de falar isso. Porque foi mesmo, né? Geralmente o povo fala, mas Paulo falou para Timóteo tomar vinho, né? E Paulo ensina muito a Timóteo ao falar sobre isso. Mas aqui nós não estamos na geração academia, né? Não estamos. Essa palavra tinha que ser para os jovens, né? É para Timóteo também que Paulo vai dizer assim, o exercício físico tem seu valor, mas o exercício espiritual tem muito mais valor. Você precisa se aprofundar na palavra, aprender cada vez mais, se exercitar na palavra. Então, ficaria a dica aí para os que levantam 5 horas para ir para a academia, mas não acham meia hora para ler a Bíblia, né? É para Timóteo que Paulo... Eu não acho que Timóteo fazia isso, né? Até porque não tinha, né? Mas fica aí a dica. Vamos começar, então, lendo Atos 16, de 1 a 5. Eu não sei quem está com o microfone. Fausto? Lê para a gente, então, Fausto. Atos 16, de 1 a 5. Paulo foi o primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Muito bem, nós sabemos que, então, Timóteo entra aqui na nossa história com uma referência muito grande. A mãe e a avó. Timóteo era filho de pai grego. Quer dizer o quê? A mãe era uma judia, o pai era um grego. Então, ele não era circuncidado. O que poderia significar alguma resistência à pregação dele. Ele não tinha palavra na sinagoga, ainda que, eventualmente, ele pudesse ir à sinagoga, e a Bíblia não nos fala sobre isso. Ele não poderia acessar os lugares que estavam destinados aos judeus, tá? Porque ele não era circuncidado. E Paulo aqui começa já ensinando alguma coisa muito preciosa para Timóteo, que é o quê? Você não depende da circuncisão para ser salvo. Mas se isso pode nos ajudar a ganhar vidas, se isso pode nos ajudar a que você seja ouvido também pelos judeus com o devido respeito, vamos fazer o procedimento de circuncisão? O que Timóteo aceita, e a Bíblia não relata que houve nenhuma resistência por parte de Timóteo. Então, aqui nós aprendemos uma coisa que pode nos ajudar na nossa caminhada cristã também. Às vezes, nós precisamos entender que a vida cristã exige de nós pequenas renúncias, que não vão alterar a nossa salvação, mas vão nos ajudar a dar testemunho. Vão nos ajudar a dar testemunho. E aqui agora, então, eu vou engrenar com a parte do álcool. Tá? Eu sei que alguns pregadores são abstêmios e acho isso maravilhoso, acho isso fantástico. Sei que muitos pastores defendem a tese de que o cristão não deve consumir nenhum tipo de álcool, em nenhuma quantidade. Também respeito, acho isso fantástico. Se o Senhor te chama para isso, responda ao chamado. Há voto de Nazireu na Bíblia, tudo isso tem base bíblica. Mas entendo que a regra que nos foi dada foi que o consumo de álcool não pode ser em exagero. Então, aqui fica o primeiro princípio que não dá para discutir. Embriaguez é pecado.
Até porque o próprio texto de Paulo escrevendo a Timóteo vai nos dizer o quê? Aquele que quer exercer um cargo de liderança à igreja não pode ser dado ao vinho. Quer dizer o quê? Não pode exagerar nisso daí. Tá? E também não pode servir para escândalo, porque se você vê Paulo nos ensinando a como viver a vida cristã, ele vai dizer o quê? Se vai servir de escândalo para aqueles que são fracos, seja o comer ou o beber ou o não ser circuncidado, não faça. Não faça, porque prevalece o quê? O amor e o desejo que eu tenho que aquela vida seja salva. Prevalece sobre os meus próprios desejos e caprichos. Então, meus irmãos, partindo do pressuposto que esta que vos fala não tem a interpretação de que o cristão não pode beber nada de álcool, mas se você tem essa interpretação, fique com ela, tá? Fique com ela é boa. Se você consumir um copo de qualquer álcool que seja, num local público, pode causar escândalo a alguém, não faça. Não faça. Por quê? Porque a vida da pessoa que pode ser escandalizada é mais preciosa do que o seu capricho, do que o seu desejo. Isso serve para todos nós e serve para tudo. Paulo vai nos ensinar o quê? Que tudo que Deus fez pode ser comido, Deus fez para comer. Está em uma das cartas que ele está escrevendo a Timóteo, inclusive. Mas existem pessoas que vão se escandalizar se você comer. Lógico, Paulo sempre fala sobre agradecer, orar, abençoar aquele alimento, né? Vai causar escândalo? Então não coma. Não coma. Você está aí evangelizando um judeu. No primeiro convite que você fizer a ele aí para sua casa, você vai fazer torresmo? Não vai, meu irmão. Por mais que você, assim como eu e o pastor Sinésio, seja chegado num torresmo. Você não vai fazer isso. Então, é uma questão de sabedoria, de cuidado. Paulo vai passar aí um longo tempo ensinando Timóteo a ser sábio, a ser cuidadoso no convívio, a responder adequadamente às situações que surgem para ele resolver. A não ter uma palavra dura, não ter um comportamento intransigente, tu, porém, sejas diferente. E são nessas pequenas coisas, inclusive. Tá? Inclusive. Muito bem. Então, nós vemos aqui que Paulo recebe maravilhosas informações de Timóteo, que era um rapaz de Listra. Listra é na Galácia, onde aconteceu a primeira viagem missionária de Paulo, acompanhado de Barnabé. Provavelmente, Timóteo se converte ao cristianismo nesta viagem. Ele era conhecedor das leis judaicas, ele tinha uma fé que lhe foi ensinada e não geneticamente passada pela sua avó e pela sua mãe, mas ensinada. Aqui nós aprendemos uma outra coisa. Essas mulheres eram mulheres piedosas. O que é ser piedoso? Nós temos um equívoco quanto a isso. A gente acha que ser piedoso é dar esmola. Ser piedoso é ajudar quem precisa. E não é. Ser piedoso é ser temente a Deus. Né? E, consequentemente, você vai ajudar as pessoas que necessitam, tudo isso. Né? Faz parte da piedade. Essas mulheres eram mulheres tementes a Deus, que ensinaram Timóteo neste caminho. Mas Timóteo passou por uma conversão pessoal. E aqui nos leva a algo que a gente precisa pensar. Instruir os nossos filhos e os nossos netos, porque a Bíblia nos diz que Eunice que Loide fez parte deste ensino religioso de Timóteo, fez parte desta vida de Timóteo, mas ensiná-los, mas sempre com vista de que eles precisam passar por uma experiência pessoal, um momento de conversão, um momento de entrega da sua vida ao Senhor. Não é algo que você vai impor, porque você impõe comportamento. E até eu diria que nós temos nas nossas igrejas muitas pessoas de bom comportamento, de conduta ilibada, que ainda não passaram pelo processo de conversão.
E é excelente que elas estejam nas nossas igrejas, mas elas precisam ser chamadas a passar por uma experiência pessoal com Deus. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto. A entender, quando a gente diz assim, Deus me falou, o Espírito Santo falou comigo, isso não é uma exclusividade de alguns. Isso é para quem caminha com Cristo. A partir do momento que você recebe efetivamente Jesus, você recebe o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo fala com você. Fala através da Bíblia, fala com você no seu coração, na sua mente, mas isso precisa de um processo de conversão. Não é só conduta ilibada. Isso aqui não é liberdade provisória, né? É réu primário, bons antecedentes, não. A salvação é Jesus Cristo. É necessário este processo pessoal com Jesus Cristo. Tá bom? Então, nós sabemos que Timóteo é filho de uma mãe judia e um pai grego. Eunice, sua mãe, e sua avó Loide ensinaram Timóteo nas Sagradas Escrituras. E então ele também tem marcas deixadas por essas mulheres, porque nós marcamos as vidas dos nossos filhos, assim como os nossos pais nos marcaram. E apesar de nós, a graça maravilhosa de Deus faz com que os nossos filhos possam ser muito melhores do que nós, quando nós erramos. Porque nós erramos. Mas a gente tem que tentar fazer o melhor, inclusive ao ensinar a fé. Certo? E Paulo vai, por diversas vezes, falar a Timóteo sobre essa questão do comportamento, o que já começa aqui nessa narrativa, de que Paulo diz a ele, olha, vamos passar pelo processo de circuncisão? Ele é um adulto já, isso não é uma coisa agradável de se fazer. Mas isso tem uma finalidade, a possibilidade dele pregar para os judeus. Ser respeitado nesta pregação, ser aceito nos lugares onde os judeus estão. E ele aceita fazer isso. Isso nos ensina o quê? Um testemunho de fé. Aí nos leva à primeira pergunta que a revista me motiva a fazer a vocês, e acho que é muito importante mesmo. Que tipo de referência as pessoas fazem sobre o testemunho de fé que elas têm de nós? Quando as pessoas olham para a Nídia e me conhecem, quando as pessoas olham para você e te conhecem, que tipo de testemunho elas têm de nós? O que é que elas falam de nós? Não. A Zélia é uma pessoa em quem eu posso confiar. Ela tem uma palavra sábia, ela mostra com a sua vida que ela realmente vive aquilo que ela crê. Quando elas olham para mim, será que elas dizem o quê? A Nídia fala uma coisa, mas vive outra. Quando elas olham para as nossas casas, qual é o testemunho de fé que as pessoas veem? E aí você foi tentado, quando eu falei assim, quando elas olham para as nossas casas, a pensar assim, elas viriam um testemunho melhor se o fulano aqui vivesse um cristianismo melhor. O outro. Mas a Bíblia nos chama a olhar para nós. Paulo vai fortemente dizer a Tiago, olha para você. Tu, porém, por causa da... A música foi justamente para você ficar com essa expressão na sua cabeça. Tu, porém, vive a doutrina, vive o que você prega, aprende. Então, tem que começar em nós. A partir do momento que o Espírito Santo começa a nos usar, nos moldar, nos mudar, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, tá bom? Vamos continuar, então. Vamos ler o texto que está em Filipenses. Eu vou alterar um pouco aqui a ordem, mas a gente vai ler esse texto. Filipenses 2, 19 a 22. Quem estiver com o microfone ou quiser um microfone para ler, faça um sinalzinho. Filipenses 2. Quem vai ler? Gustavo. Filipenses 2, 19 a 22, Gustavo. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo, em breve, para visitá-los,
Assim, ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Muito bem. Veja o que Paulo fala de Timóteo. Ele tinha Timóteo numa consideração que ele dizia assim: eu não posso confiar muito em nenhum outro, mas nesse rapaz eu posso, porque ele já provou o seu valor. Ele tem sido como um filho para mim. E lembrem que Paulo já passou por muita coisa, está passando por muita coisa aqui. E Paulo fala o quê de Timóteo? Este rapaz eu posso confiar, porque ele tem o seu valor. Ele é como um filho junto ao Pai e tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Qual é a preocupação dele? Os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas Timóteo, ele diz o quê? Ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com o bem-estar de vocês, né? Então, veja que Timóteo tinha características muito preciosas. Características de fidelidade. Fidelidade, meus irmãos, é algo extremamente valioso. Lealdade é valioso. Às vezes, quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa apenas na fidelidade conjugal, na parte sexual. E isso é um equívoco da nossa parte, porque a fidelidade está ligada em tudo na nossa vida. É a sua fidelidade ao Deus que você serve, fidelidade à sua palavra, fidelidade à palavra que você profere, porque a Bíblia nos diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que procede disso é obra do maligno. Fidelidade às pessoas que estão ao seu redor. Fidelidade conjugal, claro. E a fidelidade conjugal é muito além da fidelidade do relacionamento sexual. É em tudo. Fidelidade aos filhos que você está criando, a fazer deles melhores possíveis, a preservá-los de tudo que você pode preservá-los e ensiná-los tudo que você precisa ensiná-los. Fidelidade é uma característica que o cristão precisa ter. Precisamos ter. E Timóteo, Paulo deixa muito claro que ele tinha essa característica. De ser uma pessoa extremamente fiel, e o serviço que ele prestava ao Evangelho e a Paulo era marcado por uma abnegação pessoal. Quando a gente usa, eu estou usando exatamente a mesma palavra que a revista usa, abnegação, a gente às vezes passa batido no significado dessa palavra. Essa palavra é justamente abrir mão de coisas que eu quero, para fazer aquilo que pode abençoar o outro e aquilo que é necessário. É uma negação daquilo que é só para mim, daquilo que é para mim, daquilo que é porque eu quero. Você já imaginou se a igreja fosse, vamos fazer tudo como as pessoas querem? Então, vamos atender os desejos de todas as pessoas que estão aqui. E a gente colocasse uma pesquisa assim: como que você quer o culto? O que você quer que seja pregado no culto? Como que você quer que o pastor faça isso ou faça aquilo? Como que você quer que o pastor se vista? Como que você quer que seja o cabelo do pastor? Complicamos a vida do pastor, pronto. Seria um monte de paixões infantis e impossíveis de serem atendidas. A começar pelos irmãos que iam botar lá: eu quero que cante só cantor cristão. Aí os adolescentes... A Gessi já disse: verdade, verdade. Olha, já viu? E aí os adolescentes iam colocar o quê? Eu não quero que cante música com mais de 10 anos.
E aí você já imaginou isso? Ou ia achar que o bom era assim, o outro ia achar que o bom era o assado. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para servir alguém. Então, quando você vem aqui, eu venho aqui para a glória de Deus. E aí nós temos que aprender a fazer justamente isso, abnegação. Não vai cantar só cantor cristão? Não vai. Porque eu posso entender que existem... Eu gosto de cantor cristão também, viu, Gessi? Eu posso entender que existem gerações depois da minha e que existem músicas excelentes fora do cantor cristão, que foi escrito lá em, sei lá, acho que deve ter ido de 1700 para frente, né? Talvez até antes, não sei, estou chutando aqui. 1700, meus irmãos. Tem palavras que a gente nem sabe o que é. Então, nós precisamos aprender que aqui nós somos chamados para um reino único, que nós só estamos aqui para fazer parte de um corpo, e a cabeça desse corpo é quem de nós? Cristo. A cabeça é Jesus Cristo. O nosso chamado é para servi-lo nos moldes do que a Bíblia nos ensina, não para as nossas questões pessoais. Então, se você sofre porque às vezes você é contrariado, aprenda com Timóteo, que por amor se abnegou e ajudou Paulo e pregou o evangelho e foi elogiado. E aí nos leva a um outro ponto. Vamos ler aí 1 Coríntios 16, 10 e 11. Nem entramos ainda nos livros, nas cartas a Timóteo mesmo, né? 1 Coríntios 16, 10 e 11. Quem estiver com o microfone, eu gostaria de ler, faça um sinalzinho aí. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Intimidado. Quando Timóteo chegar, não deve ser intimidado por vocês. Por que essa palavra é importante? Porque uma das características de Timóteo é que ele era tímido. Olha só, ele era um pregador do evangelho. Paulo falou, gente, esse menino é precioso. O testemunho que todo mundo dava dele é que ele tinha um testemunho valoroso mesmo, conhecedor das Escrituras, temente a Deus, e era tímido. Diversas vezes nas cartas, Paulo vai instá-lo, seja corajoso, fale, porque ele tinha uma característica tímida. Então, se você é um tímido, saiba que o Senhor pode te usar igualmente na pregação do Evangelho. Aliás, a timidez é uma coisa muito interessante, porque eu sou capaz de vir aqui e dar uma aula para vocês sem nenhum problema. Mas no relacionamento pessoal, eu sou tímida. Eu tenho muito mais dificuldade. Você não vai me ver fazendo o que o pastor Felipe faz, o que a Sônia faz, que é abraçar o Josias e outros, né? Abraçar a pessoa logo na chegada, já puxa o maior papo, já é amigo em 2 minutos. Você não vai me ver fazer isso, porque eu não consigo. Então, a timidez é diferente para determinadas pessoas. Umas, claramente, são muito mais tímidas do que outras, mas isso não é um impeditivo para que Deus te use. Porque Deus usou Timóteo, e Timóteo era tímido. Então, se era essa desculpa que você usava para não falar do Evangelho, para não pregar, para não testemunhar, lamento te informar, mas Deus usa os tímidos. Usa mesmo, tá? Não sei se você já viu alguma coisa ou conhece, provavelmente sim, porque ele está muito na mídia, né? O pastor Luiz Saião. Inteligentíssimo, uma inteligência acima da média, explica muito. E ele é autista. E ele tem muita dificuldade no relacionamento pessoal, principalmente nessa coisa de introdução de novas pessoas. Mas quando ele está explicando o Evangelho, você vê alguma timidez nele?
Não, ele está ali, ele está explicando, ele está ensinando, o dom dele, penso eu, que é muito de ensino, né? E a coisa flui. Então, nós temos as nossas dificuldades, mas a gente pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque o Espírito Santo de Deus usou homens da Galileia, sem instrução nenhuma, para pregar ali na descida do Espírito Santo, que aprendemos aqui na quarta-feira. Não foram línguas estranhas, não foram línguas de anjos, foram línguas de homens. Cada um daquelas muitas nacionalidades que estavam em Jerusalém ouviam aqueles homens pregando na sua própria língua. E o primeiro espanto deles é o quê? Mas esses aí não são todos varões galileus? Quer dizer o quê? Não são todos uns ignorantes? Não são todos pessoas simples? Nenhum deles é poliglota. Mas o Espírito Santo usou e usou assim. E nos usa assim. Então, apesar da sua timidez, que também era uma característica de Timóteo, o Senhor pode usar você, certo? Vamos ler, então, a introdução da carta a 1 Timóteo? Abra aí. 1 Timóteo 1, os primeiros versículos. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Primeiro, Paulo tem Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Provavelmente Timóteo se converteu na primeira viagem missionária e aprendeu aos pés de Paulo. E depois, mesmo ele sendo este jovem e tímido, Paulo vai dizer o quê? Quando eu parti para a Macedônia, eu pedi para você que ficasse em Éfeso. Éfeso era o centro, nesse momento, da pregação e do crescimento da igreja cristã. E advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade. E ainda lança um desafio para Timóteo. Você vai ficar aí, sendo jovem e sendo tímido, e vai advertir outros pregadores. E depois Paulo vai dizer a Timóteo que ninguém deve desprezá-lo por causa da mocidade dele. Veja, não é a sua cabeça branca que faz de você um sábio. O que se espera é que quando nossos cabelos começam a ficar brancos, e se não fosse essa tecnologia fantástica chamada tintura, você ia ver que o meu já é metade da cabeça branca. Mas não são os nossos cabelos brancos que nos fazem ser sábios. É o nosso conhecimento da Escritura. É o nosso andar com Deus. Por isso existem jovens que são sábios. Porque desde cedo buscam caminhar com Deus e buscam aprender de Deus. Então, cuidado quando você julga alguém sábio só por causa da cabeça branca. Ou quando você julga alguém como uma pessoa que não é sábia só porque não tem cabelo branco. Tá? A idade é um fator que deveria nos trazer sabedoria. Claro, a gente vai vivendo, vai sofrendo, vai aprendendo, vai passando por situações que a gente não passou antes. Né? Até os que estão aqui nos 20 e poucos, né? Como a Isadora, o Andrei, o Gustavo, se olharem para quando vocês tinham 18, provavelmente vocês falam, gente, como que eu era aquela pessoa lá? Por quê? Porque com esses poucos anos já aprenderam. Imagina nós que caminhamos muito mais. Mas agora, se nós não crescermos no conhecimento da palavra, não crescermos na caminhada com Deus, nós não vamos alcançar a estatura de sábios. Sabedoria que vem do alto, nós estamos falando aqui. Conhecimento é diferente de sabedoria. Se espera que o conhecimento
de Deus nos traga sabedoria. O conhecimento é algo bom, é algo precioso, mas se você não puder julgar o conhecimento, você não tem sabedoria. Se você não buscar sabedoria em Deus, você não tem sabedoria. O que você tem é conhecimento. E, às vezes, o conhecimento mal utilizado, mal direcionado, é um empecilho para que você aprenda de Deus. Cuidado, por isso que nós estamos vendo tanta gente aí com tantos títulos, falando coisas que você fala, meu Deus, como? Como que acontece falar uma coisa dessa? Não é? E por isso nós temos pessoas que mal são letradas e que têm uma sabedoria maravilhosa. Tem muito a nos ensinar quanto à caminhada cristã. Você já esteve perto de alguém que está muito avançado de anos, sabe que está perto da morte, e tem uma tranquilidade com isso. A minha avó morreu com 102 anos, né? Obviamente vai chegando um ponto que eles já vão ficando cansados, né? Uma série de probleminhas começam a surgir, eles já não se mandam mais, né? E a minha avó chegava e dizia, e aí, vó, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Primeiro ela ria e falava assim, para velho não pergunta se está tudo bem, pergunta onde que dói. O pastor Sinésio e a Sônia conheceram muito a minha avó, sabem do que eu vou dizer. E aí ela falava assim, eu estou só esperando o Senhor me chamar. Numa tranquilidade, numa alegria até, de dizer assim, eu estou só esperando o Senhor me chamar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já cumpri a minha longa carreira aqui, agora eu estou só esperando eu ir para outra casa. A minha sogra tem 98. E é a mesma coisa. É uma tranquilidade. Em algum momento Deus vai me chamar? Pela lógica humana, eu estou mais perto do que as outras pessoas com quem eu convivo? Sim, mas é tranquilamente. Meu pai vai me chamar e eu vou voltar. Isso é uma sabedoria, meus irmãos, que é muito difícil você encontrar. Porque é de gente que andou com Deus, de gente que experimentou o Deus da Bíblia, o Deus da graça. Não é só a letra. Não é só a letra. Enquanto você vai ver pessoas que se aproximando da morte, seja pela idade ou por um diagnóstico que vai levá-los a isso, entram em total desespero. Em total desespero. Então, caminhar com Deus é o que nos dá sabedoria. Conhecer de Deus. Paulo constantemente vai incentivar Timóteo a ler, a estudar, a andar, a aprender, a mudar comportamentos, constantemente. 1 Timóteo, final do capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas há tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Quem é cristão precisa entender esta coisa da consciência limpa. Nós pecamos? Pecamos. Nós podemos viver no pecado? Não. Arrependimento é algo que precisa fazer parte da nossa caminhada cristã. O que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo, meu filho amado, mantenha a sua consciência limpa. Mantenha a sua consciência limpa. Dentre os muitos conselhos que ele vai dar a esse jovem, esse é um conselho bastante interessante, né? E veja que Paulo confiou em Timóteo, dando a ele tarefas importantes, né? Paulo incentiva Timóteo dando tarefas. Eu sou muito partidária dessa posição de Paulo, né? Dessa posição de Paulo.
Quando você começa a ver o desenvolvimento de um jovem, de um adolescente na fé, ele precisa ser guiado como Paulo guiava Timóteo? Claramente, precisa ser guiado, discipulado, exortado. Por vezes vai ser necessária a exortação, em amor, em sabedoria, mas necessária. Mas ele também precisa ser incentivado através de desafios. Olha, fulano, que tal você fazer isso? Eu acho que, na verdade, um erro que talvez nós vemos, que nós praticamos como líderes, é você não incentivar a pessoa dando desafios que são baseados em buscar a Deus antes, né? Olha, nós vamos orar, nós vamos trabalhar, você vai aprender isso e eu vou confiar a você a ministração nessa reunião. Eu vou confiar a você tal coisa. Timóteo foi muito desafiado, muito, a ajudar igrejas, a advertir pessoas. Mas Paulo sempre estava ali discipulando, cuidando, orientando. Eu imagino, bom, não dá para dizer que o pastor Felipe é jovem no ministério, porque embora ele seja jovem, ele já tem muito tempo de ministério, né? Pastor Sinésio, então, nem se fala, né? Mas no início do ministério pastoral, eu imagino que é uma coisa bem complicada se você não tem um mentor, não é? Porque com quem é que você fala? Com quem é que você diz, olha, eu não sei o que fazer. Porque às vezes nós não sabemos o que fazer. E os pastores às vezes não sabem o que fazer. Obviamente vão orar, vão buscar em Deus, mas é tão bom que você tenha um mentor, não é? No início do casamento, não é bom que você tenha uma pessoa sábia que possa te aconselhar quando as primeiras batalhas chegam? E dizer, vai por aqui, vai por ali, olha, isso aqui não é bom que você está fazendo, isso aqui que você está fazendo é bom, isso aqui você podia fazer para melhorar. É assim na caminhada cristã. A gente precisa confiar em pessoas que possam nos ajudar e nos discipular, como Paulo fazia constantemente com Timóteo. E não abandonar pessoas. E o Paulo não abandona Timóteo. Ele vai constantemente ajudando Timóteo. E se você abrir aí em 2 Timóteo, aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Paulo está preso, sentenciado à morte. 2 Timóteo é a última carta que Paulo vai escrever. Paulo foi acusado, em julho de 64 depois de Cristo, acontece o quê? O grande incêndio de Roma, né? O que acontece no grande incêndio de Roma? 4 bairros, principalmente, praticamente não foram atingidos por esse incêndio, que eram os bairros massivamente populados por cristãos e judeus. Pensa que os romanos mal conseguiam distinguir com clareza os cristãos e os judeus. A primeira prisão de Paulo em Roma foi por questões ligadas ao judaísmo, por acusações dos líderes judaicos. Agora não. Agora Paulo é acusado de fazer parte da conspiração que ateou o fogo em Roma. Você vai dizer, mas foi Nero. Tá, a gente sabe disso agora, né? Mas eles não sabiam disso à época. E depois, quem é que ia levantar uma acusação contra o imperador? Não ia. Nero rapidamente acusa os cristãos. E Paulo está nesse pacote. Por isso Paulo está preso. Por isso Paulo vai ser sentenciado à morte. E Paulo, nesta prisão, já sabe que é a parte de cumprir a carreira, guardei minha fé e agora é hora de eu ir para o reino. Ele já sabe disso. As condições de que Paulo está preso são condições terríveis, meus irmãos. A gente hoje vê as prisões lotadas e acha que essas são condições terríveis. Não tem nada a ver com uma masmorra romana. Não tem. Eu nunca fui a Roma, não tive o privilégio. Dizem que, inclusive, esse local onde o Paulo ficou preso ainda é possível de ser visitado, né? Acho que não tem ninguém aqui que foi a Roma e viu pessoalmente, mas eu já vi uma masmorra de castelos dessa época, né? E acredite, era um buraco praticamente, né? Algumas eram
Todas são bem no subsolo, sem entrada de luz, sem nada, né? As pessoas faziam as suas necessidades ali e ali mesmo elas ficavam. Não tinha nenhuma higiene, não tinha 3 refeições ao dia controladas por nutricionista, não tinha banho de sol. As que não saíam para a pena de morte, em sua maioria, saíam leprosas ou com outras graves doenças. E Paulo vai escrever a Timóteo pedindo o quê? Os pergaminhos, porque na primeira vez que ele está preso em condições melhores, porque ele é um cidadão romano acusado de um crime contra o judaísmo, isso é pequeno delito para os romanos, mas agora não. Agora é um delito grave. Agora é uma condenação à pena de morte. E uma das coisas que ele pede a Tiago é o quê? Traga a minha capa. Porque o frio está chegando, o inverno muitíssimo mais rigoroso do que nós conhecemos, e Paulo não tem sequer uma capa. Não tem livros. Paulo já está idoso. Imagina, então, essa condição, muito mais difícil. E é nessa condição que Paulo vai escrever a Timóteo a sua segunda carta. Então, vamos lá, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Versículo 5. Vamos ler do 4. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide, de sua mãe Eunice, e sei que em você há essa mesma fé que continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. 23 do capítulo 2. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Agora vamos ao 14 do capítulo 3. Vou dar um tempinho ali para o Andrei não ficar doido com as minhas referências muito rápidas, né? Então, 2 Timóteo 3, versículo 14. Você, porém, olha lá, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a fé e a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo. Continuando no capítulo 4. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de muitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer.
trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. E aí Paulo falando que sabe do final da sua vida, o versículo 6. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Outro que tranquilamente está dizendo assim, olha, está acabando, eu vou voltar para casa. Veja quantos conselhos Paulo deu a Timóteo. Quantos? De tudo. Olha, eu conheço a sua fé, uma fé baseada no conhecimento e uma fé sincera. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer a mim e a você é: a nossa fé é sincera? Uma fé sincera. Pode ser simples, mas precisa ser sincera. Outra forte exortação que Paulo faz a Timóteo nas suas 2 cartas é: não se desviar do texto bíblico, não se desviar da palavra. Quando eu falei para você aqui que se a gente lançasse fichas para as pessoas preencherem e perguntassem sobre o que você quer que o pastor pregue, o que você acha que vinha nessas respostas? Como eu sou precioso, como eu sou a menina dos olhos de Deus, teologia da prosperidade, como eu vou ficar rico, como eu fui chamado para ser vencedor. Você já parou para pensar que, à luz da teologia da prosperidade, Paulo seria um total fracasso? Velho, pobre, preso. Total fracasso. Talvez essas pessoas olhariam e diriam, certamente ele está em pecado. Por isso, Paulo reiteradamente diz a Timóteo, olha, a palavra, seja fiel à palavra. Vão chegar tempos em que as pessoas vão querer ouvir só aquilo que é agradável aos ouvidos delas. Esse tempo é hoje, esse tempo começou lá atrás e continua até agora. Você é lindo, é maravilhoso, Deus te aceita como você é. Você não precisa mudar. Você foi chamado para ser vencedor. Você não faz rios disso aqui, hein? Por favor, quem estiver filmando. Não pode fazer recorte só dessa parte. Não pode. Por quê? Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Mas é isso o texto integral da palavra? Não é. E nós temos que continuar fiéis à palavra, mesmo que isso não seja o que as pessoas querem ouvir. Nós ainda precisamos chamar pessoas ao arrependimento e dizer com coragem e com amor: Deus te aceita do jeito que você é? Com certeza. Paulo vai chamar a si mesmo como o quê? O maior dos pecadores, escrevendo a Timóteo, inclusive. Ele vai chamar a si mesmo como o maior dos pecadores. Você parou para pensar que Paulo matava cristãos? Arrancava pessoas de sinagoga e das suas casas. Não matava literalmente, né? Porque ele não pôde nem participar do apedrejamento de Estevão. Mas era o vetor para que isso acontecesse. E concordava com a morte dessas pessoas. E quando Jesus chama Paulo no caminho de Damasco, porque sabe que Paulo faz aquilo por uma integridade de crença, de achar que aquilo é o certo. Jesus vai dizer o quê? Por que você me persegue? Porque quando a igreja de Cristo é perseguida, o próprio Cristo é perseguido. Quem é odiado pelo mundo não somos nós. É o nosso Cristo que é odiado pelo mundo. Por isso, isso reflete em nós, que somos seguidores. E nós precisamos manter firme a pregação da palavra. Deus não me chamou para ser igual, porque eu sou pecadora, eu nem sequer mereço a graça, assim como você. Mas Ele me aceita como eu sou, para transformar a minha vida. É isso que nós precisamos pregar para as pessoas. Porque quando eu digo assim, você é lindo, maravilhoso, a menina dos olhos de Deus, Ele te aceita como você é, e acaba essa frase aí, eu omiti uma parte importantíssima,
que é a parte Ele te ama, te aceita como você é e vai transformar a sua vida. É uma parte importantíssima, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o final. E aí eu quero trabalhar com você algumas perguntas que a revista nos traz, né? Você tem usado o seu temperamento como desculpa para não servir ao Senhor adequadamente? As pessoas podem ver na sua vida a fidelidade a Deus? As pessoas podem ver na sua vida que você tem tentado não se desviar da sã doutrina, embora isso seja cômodo nos dias de hoje? Eu quero só, para finalizar aqui, destacar que Paulo repetidamente falou a Timóteo para ele não se envolver em discussões tolas. Nós temos que saber fazer a defesa da nossa fé? A palavra diz que sim. Nós temos que saber defender a nossa esperança. A Bíblia nos ensina isso. Mas não devemos nos envolver em discussões tolas. Nem pessoalmente e muito menos nesse mundo maluco que é a internet. Nós temos que ter palavras boas, palavras de sabedoria, nos posicionar. Nós precisamos saber como fazer o nosso posicionamento, mas não ficar aí em discussões tolas que não levam a lugar nenhum. Nós precisamos ter firmeza na nossa fala e na nossa fé. Mas não vai ficar aí guerreando na internet em prol de não sei o quê, não é? Em prol de não sei o quê. Aliás, quando você tem sabedoria, convicção e conhecimento, você acaba obtendo respeito. Deixe o palco do debate, que é o debate de ideologias, para aqueles que estão neste palco. Como servos de Deus, como pregadores da palavra, o nosso palco é outro. Não desvalorize aqueles que estão neste palco e precisam desse embate pelos nossos valores. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Cada coisa tem o seu lugar. Tá? Cada coisa tem o seu lugar. Porque, às vezes, infelizmente, eu vejo cristãos crucificando cristãos que estão na política por debaterem calorosamente aquilo que nós defendemos. Essas pessoas são necessárias no palco onde elas estão. Aqui na igreja, o nosso chamado é outro. Agora, se um dia você decidir, ou Deus te chamar, para esse palco político, então se prepare. Não só para uma vida de testemunho, mas também para o embate necessário nesta vida. Cada coisa tem o seu lugar. E esse embate é necessário. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas o fulano se diz cristão, e olha, o debate não pode ser assim e tal. Depende o palco, depende a necessidade. Depende a necessidade. Tá? Muito bem. Dependendo da fidelidade dos outros, nós dependemos da fidelidade dos outros para ser fiel a Deus, ou não? Você depende, eu dependo da fidelidade de outros para ser fiel a Deus? Não. Não. Você depende de buscar a Deus. E, óbvio, se você caminha com pessoas que te apoiam nisso, é maravilhoso, é muito melhor. Quando marido e mulher se ajudam na caminhada cristã, é maravilhoso. Quando pais ajudam filhos, é maravilhoso. Mas se você não tiver ninguém, ainda assim, você depende de Deus. E a fidelidade de Deus sempre estará presente na sua vida. Sempre. Então, se pergunte, a ausência de fidelidade de outros tem sido a desculpa que eu utilizo para não ser fiel a Deus? Será que eu tenho feito isso? Meu serviço no reino está sendo executado com fidelidade e amor? Cada um de nós tem um papel no reino. A Bíblia diz que Deus nos deu dons para a edificação do reino, para a glória de Deus, para a unidade do reino. E o Espírito Santo deu a cada um de nós dons diferentes. O dom que eu tenho não é o dom que a Zélia tem.
Lógico, alguns têm dons semelhantes porque estão trabalhando nas mesmas áreas, né? Você tem utilizado esse dom que Deus lhe deu com fidelidade e amor? Ou você tem buscado desculpas para não usar o seu dom no crescimento do reino? O dom lhe foi dado para ser usado no reino. O reino é a igreja na terra. Até que o Senhor venha e estabeleça o seu reino, a igreja é a noiva de Cristo. Você tem utilizado o seu dom? Timóteo era um rapaz que recebeu o dom para ser um ministro do Evangelho, apesar das dificuldades dele. E estava utilizando este dom com abnegação, com o sacrifício dos seus próprios desejos. Eu não li o texto em que Paulo fala para Timóteo tomar o vinho, porque nós já estamos encerrando, né? E talvez você está pensando, puxa, faltou esse texto. Então, vou deixar você procurar. Procura aí. E saiba porque Timóteo tinha um problema, tá? Um problema no estômago. E você sabe que hoje a ciência já provou que a uva realmente tem substâncias que são muito boas para problemas gástricos, tá? Então, por isso, Paulo diz para Timóteo tomar quanto vinho? 1 cálice. 1. Por causa da situação de saúde. Tá? É misturado com água. Dá uma olhadinha aí na sua tradução para ver se é isso mesmo. Tá? Mas a importância não é isso. A importância é que, quando nós buscamos servir ao Senhor com fidelidade, usar o nosso dom a favor do reino, aprender de Deus, essa questão é uma questão pequena, tá, meus irmãos? O importante é saber que você foi chamado para alguma coisa. E se você está há 30 anos dentro da igreja e não descobriu o seu dom, fortemente eu incentivo você a pedir ajuda para o pastor Felipe, a pedir ajuda aí para pessoas que caminham na fé com você, para que você possa identificar o seu dom. E talvez você vai ser melhor direcionado para trabalhar no reino. Porque nenhum de nós recebeu Jesus sem receber o Espírito Santo e sem receber um dom. Nós temos dons. Nossa, mas vou ter que falar lá na frente? Não, são poucos os que falam aqui. Se esse não é o seu chamado, não é o seu dom, você não vai precisar fazer isso. Você vai ser abençoadíssimo fazendo outras coisas. Nós perdemos 2 mulheres maravilhosas que poucas vezes vinham aqui na frente e abençoaram o reino absurdamente nos seus dons. Nos seus dons. Então, meu desafio para você é, 1, qual é o chamado da sua vida para servir assim como Timóteo serviu? 2, lembre-se do você, porém. As coisas que são para aqueles que não são filhos da luz, não são para nós que somos filhos da luz. Efésios vai nos dizer exatamente isso, é um versículo que eu gosto muito. Porque antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Andem como filhos da luz. Não se lamente quando você precisa abnegar algumas coisas, ou ser submisso para obedecer algumas coisas, contrários aos seus desejos pessoais, porque agora nós somos filhos da luz. Porque o propósito é chegar um dia em que nós estaremos perto da morte, seja pela nossa idade avançada, seja por um diagnóstico ruim, e a gente possa ter tranquilidade de dizer, eu só estou esperando o Senhor me recolher para casa. Sem medo, sem dúvida e sem tristeza. Não é? E com alegria, com alegria. Nós cristãos precisamos também nos prepararmos para uma velhice com alegria. Sermos idosos que vivem na graça de Deus. Não é? Com alegria. Inclusive, eu estava vendo uma reportagenzinha com uma senhorinha, 96 anos, e ela está passeando toda arrumada, de óculos de sol. Londres, ela está passeando ali por um parque, aí param para fazer uma entrevista, e aí o rapaz pergunta para ela assim, e o que você quer para frente? E ela fala assim, eu quero uma vida longa. Parece até engraçado, eu tenho 96, mas eu quero uma vida longa para aproveitar essa vida mais um pouco. Alegria.
de estar vivo, né? Mas nós cristãos, não sei se ela era, o foco da entrevista não era isso, mas a certeza de que se o Senhor me chamar, eu também estou feliz. Certo? Muito bem, eu não deixei ninguém falar hoje, vocês me desculpem, tá? Hoje que a Carol está aqui, ó. Hoje eu não deixei vocês falarem aí depois. Não fui muito pedagógica, né, Carol? Eu nunca sou, ela já até desistiu de mim já nesse aspecto. Na próxima é o pastor Felipe, aí ele vai deixar vocês falarem mais, tá bom? Mas eu espero que você leve para o seu coração e para a sua semana as cartas de Paulo a Timóteo e o testemunho desse rapaz para nós. E saiba que nós precisamos de ajuda, como Timóteo precisou de Paulo. Nós podemos ser incentivadores da fé dos nossos descendentes, como Lloyd e Eunice foram. E nós podemos ser testemunho de fé para as outras pessoas, como Timóteo foi. Tá bom? Fique de pé, vamos orar para a gente encerrar. À noite nós estaremos aqui, hoje é dia de ceia, né? Então vem, hoje é dia de ceia do Senhor, e hoje começa também uma nova sequência de pregação sobre oração. Tema muitíssimo importante. Então venha e acompanhe aí essa sequência, né? Para que nós possamos aprender mais e mais desse lugar secreto que a Bíblia nos chama a estar, tá bom? Vou pedir para o pastor Sinésio orar para a gente encerrar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esta manhã de palavra do Senhor, de comunhão também que já estivemos. Pai, que possamos inclinar a vida para a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, como Timóteo, incentivado a permanecer na fé por meio da palavra. Mas alguém também que soube ouvir Paulo, ó Pai, em seus conselhos. Alguém, ó Deus, que pôde ser servo e submisso à lei judaica, Senhor, da circuncisão. Deus, que possamos abrir mão daquilo que precisamos de fato abrir, Senhor. Em favor do Teu reino, em favor da Tua vontade, ó Deus. Obrigado pela vida da irmã Nídia, ó Pai, que tem esse dom do ensino mesmo, ó Pai, reconhecido por nós. Muito obrigado por esta vida muito preciosa, Senhor. Que cada um saiba que nesta manhã que tem um dom, no mínimo um dom, ó Deus, para exercitar, crescer no ministério da igreja na terra. E é em nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém.